Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Sala de Entrevista 2021. E logo, a gente pede ao Pai Eterno que possa conceder a vacina para todos nós, maranhenses, brasileiros, a população mundial. Nós vivemos um momento de muita expectativa. E dentro dessa nova expectativa, nós estamos iniciando o ano de 2021, trazendo de volta o quadro Sala de Entrevista dentro do portal da TV Assembleia. Sempre com entrevistas com temas relevantes, com as principais personagens do mundo, né, maranhense, brasileiro, e sobre temas que vão deixar você bem informado. Hoje a gente começa falando sobre comércio. E eu tenho a honra de receber aqui no Sala de Entrevista o superintendente da FEComércio, Federação de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, o Max Medeiros. E ele justamente está aqui para falar sobre o acordo coletivo que foi realizado entre a FEComércio e o Sindicato dos Comerciários do Estado do Maranhão, que fala sobre reajuste ou a reposição salarial inflacionária, falar sobre feriados desse ano de 2021. Mas antes a gente gostaria de desejar um feliz 2021, de muito trabalho, de muito emprego, de muita renda, e que essa vacina chegue logo aí para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, não é, Max? É um prazer estar aqui novamente, esse ano de 2021, que seja um ano principalmente de muita saúde. É verdade. Eu acho que é o principal, é o que vai refletir em todo o restante dos cenários econômicos, de renda, de trabalho. Ô Max, no último dia 5 houve uma reunião, né, entre a FEComércio e o Sindicato, né, do Comércio, que tratou sobre essa reposição inflacionária, sobre a questão dos feriados do ano e trabalho também aos domingos. Ela foi positiva? Foi dentro daquilo que a FEComércio esperava realizar? Veja só, Juraci, essas reuniões já estavam acontecendo desde outubro do ano passado. Desde outubro do ano passado se abriu essa mesa de diálogo, essa roda de negociações. De um lado, os empregadores, representados pela Federação do Comércio e os seus sindicatos filiados, e do outro lado, representando os empregados do comércio, o Sindicato dos Comerciários. Essa é uma responsabilidade que a Federação do Comércio e os sindicatos têm todo ano, de negociar as regras trabalhistas que vão mediar as relações aí de trabalho ao longo do ano, e esse ano não foi diferente. Iniciamos a negociação em outubro, e após muitas reuniões, muito diálogo, muita discussão, agora no início de janeiro já conseguimos chegar a um meio termo, a um consenso, que eu acredito que foi positivo para os dois lados, tanto para o lado das empresas, dos empregadores, quanto para o lado dos empregados. É importante frisar que a principal garantia dessas convenções coletivas é gerar segurança para os investimentos, faz com que o empresário tenha segurança para investir, para criar empregos, para gerar emprego, gerar renda para a nossa cidade. Superintendente, vamos tratar de alguns pontos que foram definidos a partir desta reunião entre FEComércio e o Sindicato dos Comerciários. Em relação à reposição inflacionária, qual passa a ser o novo salário? Talvez esse seja um dos principais pontos de discussão dentro da convenção coletiva, que é o reajuste dos salários dos comerciários. Esse ano foi um cenário atípico, um cenário de pandemia, um cenário em que as empresas ainda estão com faturamento bastante debilitado. Então, dentro dessa negociação, a gente estabeleceu como parâmetro a reposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, um dos indicadores medidos pelo IBGE que mede a inflação do país. Então, a gente indicou para dentro dessa negociação com os comerciários, e foi bem aceita pelo lado dos empregados, dos representantes dos empregados, que se estabelecesse tão somente esse índice de inflação para reposição da deterioração dos salários que foi dado ao longo do ano. Então, 4,77 foi o que marcou o INPC, de novembro do ano de 2019 até outubro de 2020. Corresponde a que valor? Hoje o salário ele passou para R$ 1.261,70. Com esse reajuste de 4,77%. É um salário que é acima do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.100. Inclusive, a convenção traz uma garantia de que o salário do comerciário não pode ser inferior ao salário mínimo mais de 10%, e isso foi preservado na negociação desse ano. Foi mantido. Foi mantido, já era um acordo que vinha de convenções anteriores e foi mantido. Então, o piso salarial do comerciário
passa a ser esse. É claro que existem outras categorias que ganham também acima do peso. Superintendente, existem várias discussões em torno do comércio em relação ao calendário, inclusive com a sazonalidade que tem em relação a feriados, por exemplo. Como é que vai se dar para o comerciário, né? O que ficou acordado em relação à remuneração desse período de feriado? O feriado também é uma questão bastante importante dentro dessas negociações. A possibilidade do comércio abrir nos dias de feriado é algo que traz retorno de faturamento para as empresas, é algo que gera emprego, é algo que gera renda. Então, esse ano a gente conseguiu negociar a possibilidade do comércio abrir em todos os feriados do ano, exceto 5 feriados. O comércio só não vai abrir em São Luís no Natal, no Ano Novo, no Dia do Trabalho, na Sexta-feira Santa e no Dia do Comerciário, que é comemorado em outubro, na penúltima segunda-feira de outubro. E para que esse comércio ele funcione nos feriados, a empresa precisa pagar os 100%, o adicional de 100% sobre o salário hora, mais uma gratificação. Até o ano passado, essa gratificação era de R$ 60. Mas esse ano, também em função da pandemia, em função das restrições que houveram, em função da queda de faturamento, a gente conseguiu negociar com os empregados uma redução desse valor de gratificação. Ou seja, quem trabalhar no feriado, esse ano recebe R$ 40. Max, com relação ao período carnavalesco, o Diário Oficial do Estado do Maranhão, inclusive, trouxe a informação de retirada do carnaval, mas não é bem assim. O governador Flávio Dino retirou do calendário, mas será uma questão discutida com os prefeitos. E cada prefeitura ela vai também poder opinar e decidir sobre esse período carnavalesco. Em relação a esse período carnavalesco, como é que se dará o trabalho do comércio, né? Como é que foi discutido nesta reunião sobre a possível questão do feriado durante o carnaval? Essa foi uma questão bastante discutida, principalmente pelo lado das empresas que têm o interesse de funcionar durante o período carnavalesco. Até o ano passado, as empresas funcionavam até o sábado e só reabriu na quarta-feira de cinzas. Para esse ano, a gente conseguiu avançar um pouco mais nessa negociação. Para esse ano, o comércio ele funciona até o domingo, que é importante principalmente para os shoppings, que tem uma demanda muito grande aos domingos. Então, o comércio, no período carnavalesco, funciona até o domingo e reabre as portas na quarta-feira. É preciso frisar que o decreto do governo do estado estabelece até o dia 25 de janeiro para que o governo se manifeste sobre a possibilidade desse ponto facultativo. A convenção coletiva ela não determina uma data para o período carnavalesco, trata sobre período carnavalesco. Então, a orientação que a gente dá às empresas é que, ao se estabelecer essa data do ponto facultativo do governo do estado, a gente coincida esse período carnavalesco do comércio também, com essas regras, o comércio funcionando até o domingo e reabrindo na quarta-feira de cinzas, coincidindo com o período do ponto facultativo que o governo do estado for conceder, e aí a gente está aguardando até o dia 25 de janeiro para essa definição. Para a gente finalizar, superintendente Max Medeiros da FEComércio, nós tivemos um ano atípico, o ano de 2020, com muitos prejuízos, né, socioeconômicos e para a saúde pública brasileira. O impacto foi muito grande e nocivo para o comércio e turismo brasileiro. O Maranhão, por exemplo, eu estava lendo inclusive dados do CAGED, em muitos momentos durante o ano o Maranhão esteve acima em relação aos índices do Nordeste, a empregabilidade formal. No final de ano, já dá para dizer como é que nós nos posicionamos em relação ao comércio, abertura de empresas, fechamento de empresas, que balanço, que síntese você pode fazer nesse momento? É preciso que a gente veja detalhadamente esses números do CAGED. Ao longo de 2020, a gente teve resultados bastante positivos, mas puxado pelo setor de saúde, setor de serviços direcionados para a área de saúde, em função da pandemia. Farmácias, supermercados. Hospitais, né? Especialmente hospitais, setor de serviços. No setor de comércio, a gente também teve um saldo positivo, mas puxado pelo setor varejista de gêneros alimentícios. Os supermercados, hipermercados, Isso. Em função principalmente da chegada de novas redes aqui ao nosso estado e também a rede local que está se expandindo. Então, o setor que mais gerou emprego foi o setor de supermercados. Setores como vestuário, calçados, não conseguiram apresentar saldos positivos ainda em 2020 em função das restrições de funcionamento, queda de faturamento, entre outros fatores.
Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o superintendente da FEComércio no estado do Maranhão, Max Medeiro. Ô, Max, muito obrigado por ter vindo aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença e desejamos para você, para o comércio, para a economia da cidade de São Luís e do estado do Maranhão, sucesso nesse ano de 2021 e que a vacina venha logo, o mais depressa possível, porque com certeza vai alavancar ainda mais vendas, vai melhorar a geração de emprego e, por conseguinte, de renda também. Nós que agradecemos a oportunidade e queremos voltar aqui no final do ano trazendo cada vez notícias melhores sobre o desenvolvimento do nosso comércio local. Com fé em Deus. E eu fico por aqui, com o quadro Sala de Entrevista, sempre no portal da TV Assembleia. Até a próxima.